Fala pessoal, o Wader aqui novamente. Quero trazer mais uma talk aqui para o canal. Hoje vamos falar sobre Kubernetes Autoscaling aqui no canal da Ops Talks. Vamos lá. Bom, Autoscale é um recurso que permite você ajustar de forma manual ou automática a sua infraestrutura, número de réplicas, de aplicações, de serviços, a infraestrutura no macro, sempre se baseando ali na execução das suas cargas de trabalho. E como que a gente consegue fazer esse autoscale? A gente pode ir se tratando, né? Levando o papo aqui da Talk para o lado de Kubernetes. Quando a gente se fala em Kubernetes, a gente realiza esse autoscale de algumas formas. É ajustando o número de pods em um controlador, um replica set, um deployment, um stateful set. Outra forma é você realizar os ajustes já se baseando em recursos, dar nós dedicados às aplicações, você fazer affinity nas aplicações ali e distribuir elas em nós dedicados, assim, olhando melhor para o lado de recursos a nível de nó de Kubernetes, e ali você vai trabalhando nas cargas de trabalho. Outra coisa também que a gente pode levar em consideração são ajustes do gênero de uso de recursos da aplicação. Você pode fazer o scale desses recursos, a gente vai falar sobre eles aqui na Talk hoje. Há algumas formas de você fazer esses scales e uma forma também que o Kubernetes permite você trabalhar no nível um pouco mais abaixo, nos nós do cluster, e ali você fazer os ajustes dos nodes mesmo, do hardware, da máquina, da EC2, da máquina virtual que está ali por baixo na computação em nuvem, e também pode ser no seu parque on-premise, caso você rode um Kubernetes on-premise no seu ambiente, você está fazendo ali o scale dos nós, aumentando tanto memória, CPU, colocando mais nós, menos nós, melhorando o chassi da máquina ali por baixo. E se faz necessário a gente trabalhar com o autoscale? De uma forma bem resumida, pessoal, sim, é extremamente necessário. Até porque não estamos mais trabalhando num modelo de... Vou trazer aqui meu viés sempre pelo lado de infraestrutura, né? Então não estamos mais hoje fazendo infraestrutura, trabalhando como infraestrutura de tecnologia da informação, de TI, de uma forma muito rudimentar, muito manual, muito como se a gente ainda tivesse ali nos anos 2000, que a internet tinha acabado de ter seu boom, as tecnologias vinham aumentando, a gente tinha uma evolução muito grande do hardware, a gente tinha problemas de custos envolvidos, né, principalmente no cenário brasileiro. A gente fazia muito trabalho manual, que a gente chama de toil, né? A gente acabava fazendo muito toil ali, repetitivo, de sempre estar fazendo tuning, olhando ali pro consumo do hardware. Hoje as coisas modernizaram e um dos conceitos é a tecnologia de Kubernetes. Por ser uma plataforma de código aberto, criado lá dentro do Google, que veio através de outra ferramenta, que foi o Borg, tem toda uma história por trás que você pode dar uma pesquisada na internet aí. O Google mesmo tem muitas documentações falando sobre. O Kubernetes veio como uma tecnologia exatamente para poder te prover uma plataforma de infraestrutura onde você tenha, através dela, meios de rodar suas cargas de trabalho, de suas aplicações, de seus serviços. Mas entenda-se que ele veio para poder trazer um padrão, uma plataforma, um meio de você conseguir, dentro da cloud, executar altas cargas de trabalho, pequenas cargas de trabalho. Ele se adapta a cada cenário. Então, o Kubernetes é a plataforma que faz a sua gestão ali de containers. Estamos falando aqui da era de microserviços. A ideia da Talk aqui é tratar sobre microserviços. Então, o Kubernetes te provê esse caminho, e ele te provê esse caminho de algumas formas automatizada. Então, o Kubernetes veio para poder criar um padrão e trazer essa plataforma, esse meio de automatizado de você trabalhar com cargas de infraestrutura, de aplicações e serviços. Então, pessoal, uma das formas que o Kubernetes realiza esse autoscale é por meio do HPA. E ele aumenta os pods de uma forma horizontal, não é à toa que o nome dele é Horizontal Pod Autoscaler. Então você aumenta a quantidade de réplicas de sua aplicação. Você consegue colocar uma, duas, três, quatro, 10, o quanto a barriga do teu cluster ali, os seus nós, suportar de scale e tiver recurso disponível. Então, baseando em métricas expostas por meio do seu monitoramento, consumo de CPU, de memória e latência, o Kubernetes consegue olhar para isso e falar, eu posso aumentar aqui, essa aplicação eu vou aumentar, essa aplicação eu vou diminuir, respeitando o manifesto que tu faz ali na hora do seu deployment, que seja no seu Velos YAML, que seja no seu
YAML do deploy, que seja o teu meio ali na forma como você realiza o deploy no teu Kubernetes. Então, uma delas é o horizontal pod autoscale. Lembrando que esse ele cria réplicas. Qual que é o objetivo dele? O objetivo do HPA é garantir que uma aplicação sempre estará disponível para lidar com a carga de trabalho, com a demanda que ela está recebendo, também pensando pelo lado de alta disponibilidade. Você pode casar o HPA com alta disponibilidade dentro do seu cluster de uma forma estratégica ali, alocando recursos em nós diferentes, se for olhar para o conceito de redes, em zonas diferentes. Então, dá para você trabalhar essas estratégias usando o HPA. Então, a ideia do HPA é que você tenha a quantidade adequada de recursos para atender a sua demanda e olhando sempre para disponibilidade e desempenho. Outra forma que a gente tem é o Vertical Pod Autoscale, é o VPA. Esse ele não é tão falado, mas ele vem ganhando espaço. Ele é um recurso que ele ajusta automaticamente a utilização de CPU e de memória da sua aplicação. Então ele vai escalar, dá para fazer uma analogia muito distante aqui de como quando você ia lá no seu Hyper-V, no seu Zen, no seu VMware e aumentava os recursos daquela máquina virtual tua, colocava mais memória, mais CPU. O Vertical Pod Autoscale faz exatamente esse contexto. Ele olha para o teu manifesto, ele olha para a quantidade de CPU memória, ele olha para a latência e as métricas expostas e faz esse aumento de dar mais CPU, dar mais memória, tira CPU, tira memória. Então ele tem como objetivo monitorar a utilização de recursos de cada pod baseando-se na observação do seu consumo. E aí ele consegue olhar nos limites, colocar mais CPU, menos CPU, mais memória, menos memórias, como eu acabei de trazer para vocês. Eu acho que aqui a gente cria algumas dúvidas. Eu posso usar os dois? Qual que é melhor? Horizontal pod autoscale ou vertical pod autoscale? A gente tem também um tal de um cluster autoscale. Eu devo usar somente um, dois? Eu uso os três? Calma. Eu vou explicar aqui para vocês também nessa call. A gente tem algumas diferenças. Escala réplicas de forma horizontal, baseando-se nas métricas, ele cria uma nova réplica e cresce horizontalmente. O outro olha, baseados em métricas e no seu manifesto, ajuste de mais CPU, menos CPU, mais memória, menos memória. Ele não cria as novas réplicas, ele só dá mais recursos para o pod. E dentro de um pod pode ter um ou mais containers. Então ele cresce verticalmente. Escala réplicas horizontais, o outro dá recursos para cada caixinha, para cada podzinho. E a gente pode utilizar de estratégias nisso. Quando eu devo usar um, quando eu devo usar o outro, eu consigo utilizar os dois? Bom, o HPA, a gente recomenda o uso dele para microserviços que podem ser do tipo stateless, que não precisam ficar persistindo dados. Arquiteturas e aplicativos, serviços que precisam de alta demanda, alta disponibilidade, e ele sempre vai precisar ter métricas expostas, porque o HPA sempre vai estar olhando para essas métricas baseado no tempo. Já o VPA, você utiliza ele quando você tem previsibilidade. A gente sabe que nem todo recurso, nem toda aplicação, nem todo serviço, toda aplicação consegue lidar bem com múltiplas réplicas. Você precisa trabalhar olhando mais para previsibilidade de consumo de recursos. Como que você consegue olhar isso? Novamente, com monitoramento. É você ter um Prometheus, um Kubestate Metrics, um Metric Server bem configurado ou utilizar alguma outra solução de mercado. Então ele consiste em olhando o VPA para previsibilidade e constância de recursos, de consumo. Ele é bom também para ambientes que você tem limitações de recursos, onde você não consegue crescer muito mais teu cluster. Um ambiente on-prem cairia muito bem, dependendo do ambiente, nesse exemplo. Ou como eu citei para vocês, aplicações que têm ali dificuldades para trabalhar com réplicas. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente utiliza o HPA junto com o VPA, a gente pode gerar conflitos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas formas e na estratégia que você vai utilizar. Num mesmo serviço, você não consegue exclusivamente usar os dois aplicados, porque gera conflito. Imagina que o HPA vai tentar escalar as réplicas, mas você está ao mesmo tempo ali realizando ajustes de memória e CPU, então vai gerar um conflito. Há casos em que pode gerar até problemas do pod comunicar com as APIs do Kubernetes e não conseguir a aplicação se manter de pé. Pode acontecer também. Então, eu aconselho que você faça uma boa análise de qual estratégia você vai utilizar e como você vai, se é possível combinar as duas ou não, como que você vai olhar para isso. A gente pode fazer um vídeo mais para frente, onde eu possa trazer aqui esse assunto um pouco mais aprofundado. A gente tem também o Cluster Autoscale.
O Cluster Autoscale, ele já é um outro tipo de método, de e-mail que o Kubernetes permite para poder realizar o scale de recursos. O Cluster Autoscale, ele olha para o teu cluster. Ele não vai olhar para o nível de aplicação de microserviços. Ele vai olhar para o tamanho do teu cluster, quantos nós você tem, qual é o consumo de memória e CPU de cada node, de cada nó. E baseado nas demandas das cargas de trabalho e do uso, ele consegue realizar a otimização disso para você, aumentando ou diminuindo o cluster. Assim como é no horizontal pod autoscale, no vertical pod autoscale, o Kubernetes consegue tanto aumentar quanto diminuir os recursos. Então, o Cluster Autoscale é o recurso do Kubernetes que olha para o nível de cluster, a quantidade de nós, e baseado na demanda desses nós, ele consegue traçar as melhores estratégias ali, baseado também, claro, na forma como você fez a configuração desse cluster, que tu setou lá de parâmetro. Bom, pessoal, você que assistiu até aqui, eu agradeço, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações, para poder tu não perder nenhum vídeo que eu trazer aqui no canal, nenhuma talk. E tá aqui embaixo do vídeo as minhas, acho que tá aqui assim, né? Minhas redes sociais, meu LinkedIn e meu GitHub, tá bom? Abraço, até a próxima.